Yo, Ransdes, prepare-se para a encrenca. Encrenca em dobro. Estamos aqui para mais uma abertura de booster com o. Brock TCG. E aí, E como é que tá? Tranquilo? tudo, Bora tudo lá. certo. Vamos ver o que a gente tem de bom. Hoje a gente tem aqui mais boosters de Sword and Shield, coleções diversas aqui. E um extrazinho aqui no final do Evolutions. Vamos lá. E Pode falar. vamos começar com os Céus em Evoluções. Pra quem não sabe, é uma coleção que tem um Rayquaza aí como principal aí, né? Tem várias Evolutions aí na coleção de Céus em Evoluções. E é uma coleção que encareceu bastante agora, porque tem muitas Evolutions e o mercado de Evolution encareceu bastante, né? Então aí é uma boa coleção para quem teve produto guardado de manter, que vai valorizar ainda mais no cenário, né? Vamos ver se a gente já começa com uma Evolution. Aqui tem uma Moon and Sun Badge. Isso aí serve para você ligar numa evolução do Eve, né? Num Umbreon ou num Espion. Espion. Isso, e você reduz um. Toda vez que o oponente joga um suporte, da sua mão você previne o dano, né? Tem outras também, outras insígnias desse tipo aí que você faz um efeito diferente, né? Para as Evolution, no caso. Pegou um Girino, o Wishwash. Wish-Wash. Esse Pokémon é legal, se você tiver 3 energias ou mais, ele ganha 150 de vida. E depois ele bate 30 mais 30 para cada energia ligada a ele, né? Aí ele tem um golpe fluido. Você pode ligar uma energia de golpe fluido que vale uma energia de água, duas de água ou duas de lutador. Então você acaba fazendo já um combo mais rápido, né? Esses aqui são 6 boosters, eu acho. 7 boosters. Tem esses pergaminhos também, essa coleção foi muito legal, porque tem a coleção de golpe decisivo, que são esses vermelhos, e golpe fluido, que é o azul. Então, o de golpe decisivo só pode ser ligado em Pokémon com golpe decisivo no nome, né? Com um quadradinho vermelho ali em cima. E o azul só para Pokémon que tem golpe fluido. E depois tem o golpe de fusão, que é outro tipo de coisa, né? Então aqui no caso você tem um. Eu tenho um deck, depois que tu quiser, eu até te mando o link, Uhum. que dá para te fazer o seguinte: você usa a Sunflora e você tira. Você no próximo turno não precisa de custo para atacar, ok? Tá. Depois você pega, põe um Weedle, sabe o Weedle? Uhum. De golpe decisivo. Tu põe uma energia, quer dizer, tu não põe energia, liga essa ferramenta no Weedle e bate 300 de dano. E fica fazendo isso todo turno. Daí tu mata o adversário com 320 de Combeiro dano. safado. Então é bem legalzinho. Victini, bonitinho. E um de alga. Single strike. Ele dá 80, se o oponente for. O Pokémon for um Pokémon V, ele não pode atacar no próximo turno, né? A arte é Interessante. bonita, mas a carta é muito ruim. Eu tenho achado interessante. O problema é o custo aqui, né? Mas achei interessante. Se Mas o cara tem um Pokémon V ali, tu fica batendo, 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 o cara só vai poder recuar, né? sim. O pergaminho é muito bom. Deixa só te falar uma coisa. Não precisa sair para abrir o booster, tem do Não, ladinho ali quando. sim, sim, não, eu saí pra ver a quantidade. Ah, tá. É que eu tô vendo quantos tem de cada. Ah, tá, tranquilo. Esse carinha é legal. Você olha 7 cartas do topo do seu deck. Você pode pegar a quantidade de energias que tiver entre essas 7 e põe na sua mão. Então ele acaba filtrando bem o Ah, deck, e né? embaralha de volta. Não chega a Isso. perder as cartas. Que- Não, não. O legal é que aquela arte do Eve ali, tu dá pra ver o Rayquaza passando, né? Uhum. E todas as Evolutions secretas, se eu não me engano, elas têm alguma arte na cidade. Então tem um Umbreon mexendo na lua, tem um Espion dormindo em cima das casas. Isso aqui. Então é legal. A máscara, Espiritual? isso.
Toda vez que o oponente ataca, você descarta uma carta da mão do oponente. Ele descarta, no caso, né? Sim. Então é legal de ficar fazendo o oponente descartar carta. Agora não lembro. Tu pode ter uma tool só por Num Pokémon, sim. Pokémon. Exceto o Hotcrow, que a habilidade dele permite ter 4 Tolls ligadas nele. Tá. Articuno de Galar. Cara, e isso é um bagulho que eu não entendo. O Articuno, pegando a lore do Pokémon, ele é único, né? Uhum. Ele é um lendário e um Pokémon único. Como que tem o Articuno de Galar? Não era Ah, não seria uma variação daquela espécie, mas se ele é um só naquela espécie, como é que ele tem um? o que acontece, tá? Pelo que eu entendi, nas regiões eles se adaptaram, né? Então todos os Pokémon que são de Galar ou de Isui, de Sim, alguma sim. outra região, eles são uma adaptação daquele Pokémon àquela região. Então o Articuno, o Moltres e os Zapdos acabaram se adaptando a essa região. Então pode acontecer Mas de seria ter dois Articunos diferentes? bem Ou é provável. o. É, então, teoricamente ele deixa de ser o único lendário. Já que ele tem um segundo da espécie dele. Sim. Tá que no caso é um Articuno diferente, né? Não é. Sim, sim. É como se Tu fosse pegar entendeu? como se fosse um fenótipo diferente, pegando a parte de Isso, ciência, isso, né? isso, isso. É isso. Uau. Mas é interessante esse assunto, né? Se a gente for pegar aí, tem vários Pokémons que foram pro. Esse picolézinho aí cura 20 de vida. Toca moeda, se der cara, ele volta pra tua mão, ao invés de ir pro descarte. Interessante. Ativo. E o Smeagol. Eu chamo ele de Smeagol. O Smurgle. Ele é legal que o ataque dele ele bate 30 a mais pra cada energia diferente ligada na sua mão. Tu põe uma dupla nele, tá? Tá. Daí tu pega combina muito com aquele carinha que eu te falei ali, o Godinho, que é a tradução da carta, tá? Não tô fazendo bullying aqui. Tá. Você pega a quantidade de energia que Tá. tem do seu deck, diferente, e ele bate 30 para cada energia diferente, batendo até 200, Cara, 200 paga. uma coisa que poderia ser interessante seria um carta, por exemplo, uma Rainbow da vida contar por todas as cores, não como uma energia específica diferente. Só que ele pega Mas só ainda, básica, né? exato, energia básica. Hum, safadinhas. Eu Anteciparam fiz meu esse, combo. eu fiz esse deck no canal também, tem, muito legal jogar com ele. Cara, Esse aí é o carrinho que eu te por falei, alguns segundos achei que era um Rotom. esse aí é aquele carrinho que eu tinha te falado do vídeo anterior, né, do combo. Ah, tá. Pega 2 Pokémons com 90 de vida e põe na sua mão e fica fazendo com um deck de Dragapult. Olha aí o Sylveon. Uma vez durante seu turno, você pode procurar no seu deck por um item. E colocar ele na mão. Embaralha o deck. E seu turno acaba. Ah, tá. Ele basicamente conta como um ataque nessa habilidade. Isso. Mas legal, bonita carta. Uma ótima Evolution. Rive. Whey Protein aí. Boost. O Boost Shake. Isso é uma bebida que faz evoluir, né? Então, procura uma carta que evolui de um Pokémon seu e o seu turno termina. Ah, tu não chega a Daí pode ser. evoluir? Ou chega? Pokémon. Não, chega a Não, evoluir. coloca Você em jogo. evolui, pô. É. Isso. Ludicolo é uma carta muito boa. Quando você evolui, o seu Pokémon básico aumenta mais 100 de dano. Então é bem interessante. Daí dá pra jogar com spray de devolução. Que daí volta o Ludicolo pra sua mão, baixa de novo, bate mais 100. E assim tu Tá. vai fazendo, né? Ali é a insígnia de gelo e planta, né?
Esse não tem custo de recuo e nem fraqueza. Muito boa. Ah, por sinal, nesta coleção nova vai começar aquela. Eu não sei como é que estão chamando aquelas. Não é bem evoluções dos Pokémons que agora eles têm uns cristais na cabeça que são referente a um tipo, né? O Terastal. Isso. Terastan. Eles vão trabalhar nessa coleção nova agora de Scarlet e eles vão da Scarlett Johansson, a nova coleção de Pokémon, vai A nova coleção Viúva Negra. vai ter vai trabalhar com essa mecânica agora, né? Aham. Provavelmente. Liligante, legalzinha. Uma carta legal, 70. Toca uma moeda, se der cara o oponente tá dormindo. Se der coroa, ele tá confuso. Interessante. É, Bah, que ânimo. não, É. não, não me atraiu tanto. Ah, ali a insígnia dos Pokémon Flareon, Jolteon e Vaporeon. O custo de energia é -1. Cara, e esse detalhezinho daqui parece a Bruxonilda lá, a evolução da raposa. O A da Feneco lá, Delphox. Fenequim, sei lá como A que é. Delphox. Se um Pokémon ficar colocado vapor. Tem um custo de 1 a menos. Ok. É o jogo do copo, que é bonito no Brasil. Isso aqui me Troca uma carta da lembrou. sua mão. Troca uma carta da sua mão pela carta do topo do deck. Não, isso aqui me lembrou aquela coisa que estão fazendo agora de colocar tipo uma garrafa de, sei lá, de vodka, botam uns copos. Se eu descobrir onde é que tá a garrafa, eu bebo hoje. Aham. E a rara é? Um Medichê. It's Legal. UV. 2 Yoga Loop. Ia. Coloca 2 Damage Counters e um Pokémon do oponente. Se o Pokémon do oponente tomar nocaute desta forma. Por esse ataque. Você compra um Você prêmio joga extra, né? um turno Um extra. turno extra. Muito legal. Daí é pra deck Spread, né? O que seria esse pular o check-up Pokémon? Seria aquele gapzinho ali de tomar o Poison Counter? Isso. Tá. É bem isso. Próximo E com turno. 3, 100 de dano, não é afetado por resistência. É uma carta legal, uma carta que dá pro cara brincar, mas tem que ser um deck focado em Spread, né? Tem que encher todo mundo de dano. Um formato que muito Pokémon tem muita vida. Então, Sim, mais pra complica. finalizar ali, né? Então vai suar pra fazer um rodízio, né? Uhum. Então, indo na Temos o. sequência. Oi. Indo na sequência aqui, Sword and Shield, Fusion Strike, que em português ficou com. Um golpe de fusão, que é onde lançou o símbolo roxo ou rosa, né? Pra quem Pra quem é daltônico. não quis falar isso, né? Ô, cara, Então ali. tem vergonha de quem é daltônico. Então a primeira cartinha que tu tem ali como carta de fusão aí é a Brilho da Elesa, né? Ali. É uma carta muito boa. Tem que em quase todos os decks de golpe de fusão. Você escolhe 2 Pokémon seu golpe de fusão e para cada um você liga uma energia do seu deck. Uma energia de fusão, né? Liga nele e embaralha o seu deck. Esse Fusion Strike aqui, ele é que nem aquele outro que a gente viu ali. Isso. Tem o textinho em cima, ele Isso. pode. Tá. Isso. Esse polvo aqui eu achei massa. Vamos fazer takoyaki dele. Um Um Absol. Absol. Você troca o oponente, traz um Pokémon do banco para ser o ativo do oponente e ele chega tomando 30 de dano, né? No novo ativo, né? Isso. No caso é o bichinho que tá trazendo do banco. A coleção é legal até de golpe de fusão. Que bicho é esse, rapaz? É um Toxel. Esse bichinho. E esse aqui, ele é muito. Cara, deu branco no nome. O pai do Naruto. o Minato.
É muito, só troca aqui a cor do pelo dele aqui, ó. É a capa, né? Uhum. Aí é dançando break aí no Corviknight. Por segundo, ok. A A Blissey. Blisseyzinha. Ah, essa aí é outro Pokémon que. Deixa eu ver, previne todo dano de cada Pokémon que tenha o Let's Roll. Que também é um. Tem alguns Pokémons que tem o mesmo nome de ataque, tá? Tipo Uhum. a festa maluca, que é os Pokémon que tem o mesmo golpe. E aí também tem esse Let's All Rollout. Let's all roll out. É isso aí. Como é que é o Autobots? Roll out. É isso Os aí. É Transformers isso aí, dele. rollout. É o rollout que bate 20 em todo mundo aí que tem o mesmo ataque. Ah, Opa! Durante de ferro aqui, Zoro. sempre dou aquela bisoiada. Mas 13 energias por 70 é complicado. Zoroark, Coperadia, legal. Esse Tem, bichinho eu não conheço. veio duas. Chile Cylinder. É, que veio uma Reverse Holo, né? Jahara é um Chandelure. Do Vi. Uma deixa confuso e duas bate 40 pra cada. O oponente revela a mão e esse ataque dá 40 pra cada trainer que ele tiver. Uhum. O VMAX É. dele é bem forte. Uhum. O VMAX dele com duas energias ele bate 120 ou 180, alguma coisa assim. Ah, tem um outro Eve ali, legal. Os Electric aqui foram abandonados. Foram. Globais. Tanto esse como o outro, que é o Huntail, os dois têm uma habilidade muito boa, que os Pokémon de golpe fluido não têm habilidades, né? Anulador de habilidades. Isso. E o outro aumenta um custo de energia de Pokémon golpe decisivo. Então são duas cartas legais também para ter num deck golpe de fusão. O primeiro porque esse peixe aí, o Gorobais aí, ele anula a habilidade do Inteleon, eu acho que é o carinha que fica botando contador de dano. Então Não ajuda é o cavalo bastante. aquele. Hum? É que tem um deck de um cavalo psíquico, que é um Esse aí é VMAX. Chato, Isso. chato, tava jogando direto no. É o. Vamos lembrar o nome dele. Não vai não. Mal lembra o teu próprio o, nome? o Dunsparce ali, aquele que passou, que tirou, ele Aham. entra no deck de Lugia também. Por causa da habilidade de. Isso, pra não ele tira a fraqueza, né? De Pokémon Uhum. normal. Aí fazer um strike, né? É uma Rainbow pra. Fusão. É Isso. isso? The Catcher. Ó, o caça-inseto. É que o Pokémon não define pelo tipo do Pokémon, né? Só pela metal, planta, etc. Uhum. Planta, quase sempre os insetos caem aqui, né? Porque senão ele poderia realmente trazer dois Pokémons do tipo tal. Sim. O Yukumuku. Pyukumuku, cara. A habilidade dele é o seguinte: se você tiver ele na sua mão, você mostra para o seu oponente e pode botar ele no fundo do deck. Quando você faz isso, você compra uma carta. Compra uma carta, né? Põe ele no fundo do deck, compra uma extra. Assim, é aquela troca um pra um que eu não vejo muito sentido. Mas vamos supor, tu comprou a carta do seu turno, tá? Tá. Tu tem ele na tua mão. Tu pega ele, põe no fundo do deck e dá um extra. Entendeu? Tá, mas se tu não tivesse ele no deck, tu teria comprado outra carta no lugar dele. Mas daí a gente tá falando de tech, né? Uma carta tech. Então, pra alguma utilidade pra alguém deve ter, né? Mas essa utilidade não será descoberta hoje.
Não, pode ter, eu não sei, né? Sim, sim. Não, é que essas trocas 1 pra 1 eu vejo muito acontecer às vezes no Magic. Tu Uhum, tem aquelas cartas que tu vai às vezes pagar 2 de mana pra comprar uma carta. Não é sim. mais fácil tu já colocar a carta que tu. Ou uma carta que busca cartas específicas, porque tu vai estar gastando já mana pra na verdade pegar Aham, uma carta que seria de 2 de mana, por exemplo, também. Então tu já sim, gastou a entendo. mana que seria pra invocar ela, então Sim. ela tá Intoxicou, ocupando espaço, basicamente. sim. O teu oponente tá envenenado durante o próximo turno, check-up ali, ele põe 4 contadores de veneno ao invés de um. Esse é o que tu tinha falado. Não, é um novo que vai sair. Ah, tem um outro. É o Ok. X. Vai ser um X agora. É a cara dessa ovelha aqui, mano. Eles abacalharam com a ovelha, cara. Ficou muito estranha. Esse bicho aqui, ele tinha saído numa versão full art numa coleção, não foi? Versão Sim, ele V saiu numa dele. versão. Tem uma versão Shine dele, tem versão com galeria de treinador, que é o cara fazendo esteira nele. O cara tá correndo nas costas dele como se fosse uma esteira. O O Toxel. Toxel, que eu achei bizarro esse bicho. Esse Ah, aqui tem um me. Plus Power. Tem um Plus Power legal ali. O Power Tablet. É o tablete poderoso. No caso é a pastilha poderosa, né? Ataque dá mais 30. Dá mais 30, então tu pode jogar 4 de uma vez, bater 120 a mais e era isso. Ah, Tamo esse aqui não tranquilo. é de equipar, né? É Não, é só item. só dar um buffzinho. O Oricorio também é uma carta boa pra jogar num deck de golpe de fusão. Ele reduz 20 de dano de todo dano causado a Pokémon golpe de fusão, né? Hum? Então ele é bem útil como tech, né? Ah, tá, ele não estaca. Ah, mas ele Não, ele funciona. Ele funciona do banco, essa habilidade. sim, funciona no banco. Pena que não estaca. Ele estaca, né? Põe mais um nele. Aí Agora o vamos próximo pra aqui. Esse, né? esse aí. Isso. Vamos ver, agora vai vir um Arceus aí. É o do Full Brilliant Art. Stars. Estrela É. brilhante? Astros. Astro Isso. cintilante? É isso mesmo. Energia dupla. Esse é, cara, Protobus. eu tenho vontade de montar um deck com esse Probopés aí. Eu acho muito da hora ele. Cara, ele me lembra muito. E deve ser proposital. O Senhor Cara de Batata do Toy Story. Aham. Do Toy Story, né? Qual a diferença aqui É. da Turbo, especificamente? A Turbo é o seguinte: ela vale como uma dupla, mas você dá 20 de dano a menos no seu Ah, oponente, tá. né? Quando tu bate 20 a menos, né? Então ela serve em Pokémon VMAX também, mas tem o problema que tu reduz 20 de dano, né? Sim. Kingler, toca a moedinha, se der cara, você liga 5 energias do deck a ele, e depois 3 bate 200 e toma 30 nele mesmo, né? Eu achei bom até, cara. Não é a Um, mega carta, mas. o VMAX dele é bom. O VMAX dele bate 180 e tomba a carta do cara, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ou bate 200 e poucos, eu não lembro agora. Mas Tombar é. deck é um bagulho chato, mas que eu curto. Eu curto essas mecânicas, tipo, não. Como é que vamos dizer? Não euclidianas. Não convencionais, tá ligado? Que é simplesmente, mata um Pokémon do oponente e ganha o jogo, entendeu? Ou vai jogar um deck X lá, utiliza uma. Ao invés de só usar a mecânica de descer o HP do cara, vencer pelas outras condições, sabe? Ah, então tu tem que jogar com o Gengar Prime, então. Se você tiver não sei quantas cartas no Lost Zone, você ganha o jogo. Ah, sim, sim. Não tem como, né? Valier, Empoleon. Empoleon. Empoleon é bem legal também. O Empoleon dá pra te fazer o seguinte: descarta ele, né? Põe ele na pilha de descarte. Se você não tiver a carta da sua mão, você pode botar ele direto
descarte no seu banco, e quando você fizer isso, compra 3 cartas e não precisa botar o Pimplap e as pré-evoluções, né? Sim. Então uma cartinha também que é tech, então você pode mandar ele pro descarte, descartar a mão. E ele volta pro banco com uma energia abaixo de 60, né? E Uhum. ainda compra 3 cartas, né? É, Eu acho. o que eu me lembro do Empoleon, pode falar o que tu acha dele antes. Não. Não, não, Que só o falei meu, que é que o uma boa meu, carta. meu é fora do assunto, que é tipo assim, é fora do assunto, mas tem a ver. Eu me lembro de um dos cities que rolou em Porto Alegre, aqueles. Ai, isso é Como é que antigo. eles chamavam? Era os É o torneios City. da cidade? É, eles chamavam só de Isso, City City. mesmo. City. Que rolou, tinha quando estava rolando com aqueles decks do Dynamo. Uhum. Ele era É praticamente um meta. o Raels, não é? Isso, Que isso. era o Rayquaza Que era energia com vermelha Electric? e. Isso, que era energia Isso. vermelha e elétrica e. E o Electric ficar puxando as energias do descarte. Então ele descartava para cada energia, ele descartava e dava 60, eu acho, cada energia. Uhum. E Já o escolhia o Electric Energy. puxava as energias elétrica do cemitério. Isso. É, e tu escolhia, É, né? Se queria descartar elétrico ou isso. fogo, né? Isso, tu escolhia, né? Então, Rayquaza na época jogou bastante. Tinha a versão dele com Raels, que é com o Electric, e o Emboar também, que é o Rei Boar, que tinha a habilidade de Inferno Fandango, né? Que você Sim, baixava tá. todas as energias de fogo da sua mão a um Pokémon, né? Então tem Isso. a tua versão. É, e aí nesse mesmo torneio eu lembro que tava vindo o Darkrai. Eu não sei se o Hydreigon já tava jogando junto. Hum, eu Mas acho, eu me lembro que eu tinha um acho que não. Darkrai. Eu lembro que tinha um Darkrai que foi por Darkrai que eu perdi. O. Mas aí tava rolando um Darkrai X lá no nosso partido. Não sei se estava ainda já com o combo do Hydreigon. Mas nesse torneio em específico foi o que. Assim, ó. Eu sempre ia na loja, eu ia com uns 2, 3 decks e eu jogava com uns decks de X. Uhum. Quando tinha torneio, eu aparecia com um deck que não tinha nada a ver. Que era um deck que quebrava a meta. Eu tinha o deck do meta, mas eu não usava. Eu usava um outro Sim, deck. E nesse específico eu tava com o deck de Durante, por isso que eu tava vendo as Durantes aqui. Que é um sim, deck que sim. fica derrubando, tirando as energias do oponente e derrubando o deck, né? Então Sim, com o sim. Sablei e os martelinhos, Sablei. Uhum. ficava Me tirando as lembro disso. energias, joga a moeda, puxa o martelo de volta do cemitério pra Do mão, joga de descarte. novo. Uhum. Ficava nesse loop até zerar todas as energias do deck do cara. E depois começava a zerar o deck dele. Sim. Eu acabei pegando dois decks que não eram os decks do meta nas partidas. O primeiro, eu peguei um que batia na minha fraqueza, que era um deck de Ninetales. Uhum. Ficava dando. Eu tinha uma habilidade Burn lá. E. Mas aí foi basicamente ficar zerando a energia dele pra se livrar. Então foi focado na estratégia do Sablade aí. E o outro que eu enfrentei foi um. Desculpa aí se estiver vendo o vídeo, mas eu esqueci o teu nome. E ele veio do Rio de Janeiro jogar. E ele veio com um deck de Empoleon. Era Ó. Empoleon e Dusknoir, ou Dusknoir. Sei lá. Ah, verdade. Me lembro disso, cara. Ele veio jogar e. Cara, era um deck chato se Eu me funcionasse. lembro, cara. Me lembro, verdade. E aí eu basicamente comecei a derrubar o deck dele, começou a ir embora as evoluções. Depois eu comecei a trocar, que ele conseguiu montar um dos bichos, e eu comecei a sentar porrada no martelo. Então Bah, eu martela, me Hammer lembro. Time. Cara, eu me lembro disso, cara. Eu vou tentar. Me lembro depois que eu vou dar uma olhada no Empoleon. Os Empoleons que já lançaram, né? Uhum. Porque eu me lembro disso. Tu falou, agora eu me lembrei disso, cara. Pior que é verdade mesmo. Tinha um Empoleon na época com Dusknoir, que tinha um deck, né? Que os caras Sim. usavam bastante Harikand, né? Uhum. Então eu me lembro disso. Verdade. Tô dando uma olhada em paralelo aqui. Eu acho qual é o Empoleon. Não sei se Ó, é mas desta coleção aqui.
Acho que é o Empoleon da época do. Um pouco antes da Black White, não é? Achei. É o. Não sei qual é essa coleção específica aqui. É a Dark alguma coisa, talvez seja. Cadê? Dark Explorers. Ah, Dark Uma Explorers, não vez era que durante ele seu batia. turno. Habilidade, né? Uma vez durante seu turno você pode descartar uma carta da sua mão. Ótimo E contra um comprar. deck de descarte. Sim. E compra duas cartas. Tu compra duas cartas. É, o ataque dele é comando, não sei das quantas, né? Isso, ataque comando. Bate 10 para o número de pokémons em jogo. Eu quase sempre tava todo 6 ali, né? Isso, é verdade, cara. Tem uma arte dele que ele tá de pé num gelo, não é? Isso, isso. Ah, tô ligado. Ele era. Verdade, verdade, Era um verdade. deck chato, mas o Era um problema é deck que ele chato. caiu contra o deck que não era pra ele cair. Não, E com já que ele certeza. tá descartando e ele trabalha muito com evoluções, se não baixar um Com EX na evolução. mesa, ele. Eu acabei counterando ele as duas partidas, né? Que eu joguei com ele. Sim. E aí ele tava muito assim, tipo, não, eu Muito. vim do Rio de Janeiro pra Pra jogar. perder pro Durante. Pra, pra jogar contra um deck que ficou descartando meus cartas. Mas foi muito legal porque, tipo, naquele deck específico, ficavam assim, tipo, ah, quem é Lance, não sei o quê. Ah, é o cara que tá com deck de Durante. Sabe? Então criou uma coisa na volta, porque todo mundo era assim, Rayquaza, 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 Darkrai, Rayquaza, 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 Rayquaza. Então era tudo mais ou menos o mesmo deck, sabe? E aí tinha algum Sim, que outro ali que às vezes ou não tinha conseguido a carta, ou não conseguiu comprar, ou não chegou a tempo, enfim, que tava com um sim, deck, ou era um Rayquaza meio quebrado, ou era um outro deck que o cara fez com o que tinha, mas era pouca coisa. E era um deck que na época era uns 15, 16 pila, se fosse montar. sim. Eu já tinha as cartas, mas eram em torno disso, né? Sim. Então foi um deck que foi muito legal de jogar. Eu tenho, acho ele montado até hoje. Outra hora eu posso trazer também um deck tech e mostro mais ou menos como é que era a mecânica do deck em si, apesar de a gente já ter comentado aqui por cima, né? Cara, e agora tu falou. Ah, foi muito da hora. Tu chegou a jogar aquele torneio? Eu joguei de Terrakion na época, eu acho. Ah, sim, lembro. Joguei de Quad Terrakion. Sim, sim. Eu lembro que acho que o Terrakion eu cheguei a jogar um dos primeiros, no segundo deck que eu levei na liga lá. Era Sim. o primeiro que eu cheguei era com. Era uma evolução do deck do Starter Deck. Que eu tinha tirado daí, eu acho que um Kyogre, alguma coisa assim. Era algum Ah, me bicho de lembro. água EX. Uhum. E aí eu tinha tirado algum bicho lá e eu tava usando isso daí. E Tu depois na tava, tu sequência eu tava tirei. com. Tu tava tentando montar um deck de Kyogre X, eu acho, uma época. É, eu tinha tirado um lá e aí eu acabei Isso. montando. Ah, é uma coisa que eu me arrependo muito, cara. Hoje eu olho pra trás, olhando o preço das cartas até, né? E além da carta ter dado uma valorizada, trocar por besteira, né? Tipo, na pressão, né? Sim, sim. É, eu lembro que pra a nível de montar deck, o Thales, né, que já participou lá no podcast, ele ele tava montando o deck de Mewtwo logo no início lá da BW. E Uhum. eu tinha os Mewtwo's das latas, os Mewtwo's promo. Sim, tem as promos. E Sim. aí eu tinha trocado com ele, eu acho que eram dois Mewtwo promo e mais alguma outra coisa. E ele me passou o Mewtwo que ele tinha comprado, que era um Mewtwo Full Art. Então, porque pra ele queria o lado funcional e não colecionável das cartas, né? E aí a gente fez essa Uhum. troca. Eu não lembro, eu acho que eu passei um Kyogre também. Ah, tinha mais alguma coisa que tinha Sim. junto. Se O estiver que que, assistindo, que, que... comenta aqui embaixo. Qual foi o golpe? Vamos ver o que veio aí. Então, essa aqui, eu até esqueci qual era a coleção que é essa daqui. Daí é a Radiante. Astral Radiante. Alguma coisa assim. Não, acho que essa aqui já é a seguinte, mas eu vejo aqui no final. Então aqui a gente já tem um Galate. Uhum. Galatezinho. Ah, aqui, eu ia ver o que fazia esse aqui. Super efetivo. Óculos super efetivo, Isso. né? O
Que ele aumenta a fraqueza em 3 do oponente. Quando tu bate. Porra. Pra um deck multicolor, cara. Bota. Sim. Joga com umas 4 cores aí. 4 energias diferentes, já. Cara, Caralho, aí o Sneasel essa arte ficou massa. ficou da hora, né? Ficaria mais massa se fosse de noite. Ah, Tanto que tem que. O sol tem que O brilhar pra todo Jirisui mundo, né? talvez. Sol tem que brilhar pra todo mundo. O Jirisui talvez seja a ver com o dia, né? Não, sendo que ele continua sendo Pokémon noturno, né? Vamos pro próximo. Deixa eu ver aqui só qual era o nome. Astral Radiance, é mesmo. É Radial, Astral Radiante. Estrelas Radiantes. É isso aí. 2 Heavy Ball aqui. Uhum. Cara, uma E coisa que foda. até hoje eu quero fazer, na câmera vocês não vão conseguir ver, eu acho. Vou dar uma. Depois no final eu dou uma mexida aqui, só pra não desconfigurar o setup. Mas eu tenho aquelas Pokébolas que vinham, acho que um booster, uma moeda. Ah, sim, E as da latas, latim. formato Uhum. Pokébola. Tem As uma que latas em até formato de hoje eu Pokébola. nunca consegui. E que eu acho que é a. Não é a Hyper. É a Premier Ball, acho que é. Sim, que é a branca com vermelha, né? Tá, então não é. Eu tenho. Eu sei que tem uma que ela era mais rara de conseguir, que tinha umas. A Luxury, que é preta, não é? A Luxury, é, isso. Essa daí eu acho que eu não tenho. É, não tenho. Eu tenho, acho que é a Div, a. A Quick e. Não vou lembrar o nome de todas. Great Ball, Pokéball. E. Tem mais uma. Da Premier. Mas das latinhas faltava a Luxury porque ela não vinha sempre, né? Ou ela vinha uma por Aham. caixa, ela tinha uma. Ela tinha alguma coisa assim, né? É um Lefon bonitão. Ifunzinho. Bonita. Um Oshawott, Rolet, o Melzinho, que joga com o Vespiquen. O Vespiquen que ele Cura bate. 40. Ele bate 60 vezes pra cada mel na sua mão. Uma Ictiana que reduz. Se o oponente tiver um VMAX em jogo, ele reduz o custo, né? Dos ataques dele, então ele bate 160 sem custo de energia. O Registeel. Resistiu. Ah, cara, eu tenho pena dos Resistiu, cara. E como assim? Ele faz 220 menos. Esse ataque faz 50 menos pra cada. Custo de recuo do oponente. Tá. Pra cada. Tá. Esse daí, na verdade, serve só pra. Na verdade, tem um deck de rede gigas, eu acho. Que daí cada um tem alguma coisinha, né? Cada um faz alguma coisa e você consegue ficar energizando com o rede gigas recuperando de energia do descarte, né? Então descarta um monte de energia. Rede gigas que você tiver todos os regiais, resistiu e rock, você consegue usar a habilidade do Rede Gigas, que é recuperar de energia do descarte e ligar nos Pokémon do jeito que tu quiser. Isso aqui. Aí o Rede Drago aí, ó. Falando nos Regis. Uhum. Se ele for sortio, você pode comprar até ficar com 4 cartas na mão, não pode usar essa habilidade mais de uma vez. Mas ainda acho o VMAX dele, quer dizer, o V-Star dele mais forte. O V-Star dele é o seguinte: tu joga um monte de dragão pro descarte, tá? Tá. Com 2 energias, 2 ou 3, lembro. Você usa o ataque de qualquer Pokémon dragão do seu descarte sem precisar pagar o custo de energia. Tá. Entendeu? Uhum. Então, tipo, tu manda Charizard, manda Necrozma, manda um monte de coisa pro descarte, e usa a habilidade dele, quer dizer, usa o efeito do ataque e estoura o cara. Interesting. Sucesso! Sucesso. Cadê aqui? Grant. Faz isso aqui durante seu Serve pro turno. deck lutador.
Os seus Pokémon lutador causam mais 30 de dano. Você pode descartar 2 cartas e pegar ele do descarte e botar na sua mão. A Vespiquen, aí que eu falei, né? Evolução da. Ah, tá. É essa aqui que bate isso, com com os o melzinhos na Honey. mão. Ah, Com o melado. Bate com o melado. A Gardenia, essa carta é linda. Compra 2 cartas. Se você tiver comprado carta de qualquer jeito, você pode ligar 2 energias de planta da sua mão a um Pokémon de planta. Ou do Pokémon do banco. do banco. Ele Cara, acelera Voltorb bastante. de planta? Ah, tá. De Hisui. Isso. O Rohut, essa Uhum. arte tá linda demais. Eu não lembro que na época que a gente jogava da HGSS, tinha aquela carta da Torre do Bellsprout, que aparece aquele carinha ali. Esse aqui não eram aqueles monges que Isso! ficavam na. Na Cara, Torre do Bellsprout, na cidade sim, eu do esqueci. Falkner lá. Primeira Eu esqueci o nome da cidade. Tô tentando lembrar. Violet, né? Violet? Eu acho que é. Foi a primeira cidade de Jotô. Energia. É o De Call for lava, Family? Não, Golduck. não é. Eu achei que era o que tinha a habilidadezinha do Call for Family. Nuzlocke. Olha 7 cartas do topo do deck, revela uma energia que encontra lá e coloca na mão. Embaralha o resto no deck. Uhum. Ok. Um Regirock. Um Pokémon básico, coloca no banco, então embaralha de volta. Eu vou te falar que o dos Regigigas não atraiu muito, não. Mas o bom que ele é um deck de um prêmio, né? Então ele consegue fazer bastante coisinha. Ele é uma carta que é um deck que não te Consegue dá um perder mais prize. demoradamente. Isso, Ele é um deck exatamente. de um prize. Ele perde, só que levam 6 turnos. Né? É mais ou menos isso. Escolha uma carta da mão e descarte uma outra carta. Se você fizer, compre 4 cartas. Isso. Não. Ah, tá, não. Camado. Tu fica com uma carta na mão, na verdade, né? Escolhe E uma carta da mão descarta e descarta 4. as Isso. outras. E aí tu compra Isso. 4. O Oranguru. A habilidade dele você procura por 3 ferramentas no seu deck. Põe na sua mão. E depois o Psique bate 30 mais 50 para cada energia do oponente? Isso. Cada Ó. energia colocada no oponente. Eu quero montar um com o. Não é esses Vi, é um outro Languru que tem uma habilidade que me é útil para um deck de Donkey que eu tava tentando montar para formato expandido. Aham. O que compra 3 cartas, aquele, o. Isso, eu quero ver se eu Ah, monto ele físico, tá ligado? Mas tem uma. aham. Assim, vai ser bem na manhã, vai levar alguns séculos. Porque, assim, as cartas que tem por as lojas daqui não tem, né? Já, Sim. já peguei todas que tinha, que eram as que precisavam. Agora, as que são mais difíceis e mais caras, é só vendo pela liga mesmo. Sim. Na sequência aqui, o Lost Origin. É, a Origin. do Giratina. Do Gelatina. Gift Energy, o que faz aqui? Quando o Pokémon é nocauteado, o teu Pokémon é nocauteado, você compra até ficar com 7 cartas. Hum. Aqui é do Lost Zone. Agora eu não Isso. lembro como é que tá funcionando a mecânica de Lost Zone. Tem algumas cartas que você descarta, né? E você manda pra Lost Zone. E daí depois faz esse efeito aí. Todos os seus Pokémon dela. Você pode jogar essa carta somente se você tiver 10 ou mais cartas na sua pilha de descarte lá na Lost Zone. E ela reduz 120 de dano dos seus Pokémons V, né? Próximo turno. O Basco Legion.
Ele recupera. Ele bate 20 pra cada energia na pilha de descarte. Então, descartar bastante coisa ajuda. É que essa coleção trabalha com isso, né? Isso. Descartes. Olha aí, vamos Foguete ver se vem nerd. uma carta Trevenant. Trevanente. Quando é nocauteado por Pokémon V. Quando ele é. O oponente não pega prize. Isso. Faz muito tempo que eu não abro esse pacotinho aí. E Um bufalante. Valente da Lost Zone. Evolução do Taurus. Tem 6 boosters nesse aqui. Aqui o ginásio Lost da Lost City. Zone. Esse aqui não. Mimikyu. Esse não é aquele que. Não, tô confundindo. É aquele Pokémon que parece um ônibus. É um inseto ônibus. Não. Teto ônibus. Não, não é. Não, tá ligado qual é, né? Sei. Eu Não é esqueci o aquele lá, nome. é o Carja Bug, eu acho, que parece uma bateria, não é? Não lembro. Depois eu vejo ali e te digo. E se alguém lembrar qual é, bota nos comentários aqui. Cara, o Mimikyu eu acho legal, cara. Assim, é fantasma? Ele é um Pikachu fantasma, cara. É fantasma, manda pro pai. É um Pra Pikachu mim que ele é não uma deu certo. espécie de um dito enfiado dentro da roupa de Pikachu também. É um dito do mal. O trevoso. É um dito que era Na pra ser um fase emo. Pikachu, só que do mal. Na fase emo dele. Nossa, essa arte eu não gostei. Tá muito estranho. Se Parece eu Viper. desenhando. O Lampin. Thumbprints. E O Landorus. Landorus. Nossa, eu já até tinha esquecido da existência desses caras aqui. Pois é. O Landorus. O Tornados. E o Tandurus, acho que é. Isso. O Gloom viajando na maionese. O Box. Olha, 7 A tua quartos. caixinha. Olha a tua caixinha aí da Deckbox aí. Cara, eu te falar, pra Commander, eu tava pensando em pegar aquelas. Uma lá que cabe, acho que 12 decks. Porra, Sai mais pra que barato tudo isso? e mais prático de tu levar de um lugar pro outro do que tu ter várias caixinhas de box da Ultra Pro, por exemplo. Só a Tá caixinha de certo. box da Ultra Pro tu vai pagar uns 200, 250, dependendo. E a caixa essa grandona, que é uma caixa de ferramentas que cabe deck, caberia isso. O Velberan, se não me engano, pegou uma dessas aí. Depois a gente mostra ali. Tá na mão. Opa! Enamoros? Enamoros? É namoro ou amizade? Enamoros, vi. Vamos lá. Previne Ela. todos os efeitos de habilidades do Pokémon do oponente feitos aos seus Pokémons. Que tem uma energia psíquica. Isso. Exceto ao Enamoros. Isso? Isso. Ela protege todos os Pokémon psíquicos. Todos os Pokémon que têm energia psíquica, exceto ela. Joga esse bicho aqui no banco e esquece. Isso. Exato. Até o cara meter um Catcher ou Giovanni ou sei lá o que. Mas é que o Catcher é. O Catcher é na moeda hoje em dia, né? Antigamente você escolhe e puxa, né? Sim, sim. Oh, aí. Enamoros. Wiki. Ó, galeria de treinador vai vir agora, quer ver? Errou! Errei. Lítio e. Ó, upa. Cara, eu acho massa esse vídeo aqui, né? A arte dele eu acho legal também. E tinha um Acho muito monte de. legal. Eu acho que de Clefairy aqui Aqui, olha. Obrigado, era Clefairy que tava ali um monte na. Tem o Gastly que tu gosta. Pronto pra usar o metrônomo. Ared. Procure seu deck 3 evoluções de Pokémon que não tem Que não tem a uma regra. caixa de regra. Isso. Caixa de regra seria um VGX? Aqui, ó. Isso. Tá escrito embaixo. Pokémon V, GX e outros ali tem regras.
E aqui, ó, pra Nenhuma deu exemplificando, aqui, ó, embaixo, Rule. Aqui, ó, tá escrito ali, ó. Caixa de regra. Uma boa carta, cara. Boa carta ela. Deixa Bate eu ver. 100. Confuso. E o Pode ler, pode 120? ler. Não, pode ler. E o 120? Não, uma energia, o oponente tá queimado e confuso. O com 3 ali você bate 120. Se você descartar 2 energias dela, você bate mais 120 no Pokémon do banco. Então, total spread. Uhum. Esse Parece aqui eu acho que é barulhinho o quando último. passa a fase do Mario. Ué. Iscan. Isca. Em Compra... português ficou. Sabe como é que ficou o nome dele em português? Ah. Miscano. Não, o pior é que assim, eu vi no Pokébit algumas cartas que tinham anunciado lá, não lembro em qual coleção, e os nomes que depois, quando traduziram, era tipo só, sei lá, garota, ou dançarina, ou não sei o que, ao invés do nome, entendeu? Sim, sim. Panic Agora Mask. vai. Previne o dano feito por programa 40 ou menos, sobrando, né? Faltando. Uhum. Zorua. Legal. Tem Gabinete energia. Olvento. No final do turno o oponente é nocauteado. E o outro você pega uma carta da sua pilha de descarte e põe na sua mão. Cara, isso é chato. Ah, mas daí tu tem que travar muito o oponente pra te dar o primeiro ataque, né? Sim. Tem que botar um custo de recuo, botar alguma coisa que o cara não possa usar energia, alguma coisa, sei lá. Trabalhar no descarte do cara. E um Rupa. Ah, agora sim, é o último da Lost. E, Ah. e tendo um sumo aqui. O Gudra de Sui previna todo dano a cada Pokémon básico que tem uma energia metálica. Daqui joga muito no teu deck. É, De o Zacian e problema é que ter que Zamazenta. ficar evoluindo, etc, já vai ocupar muito espaço ainda, né? Harry Candy. 2-2 Já e vai era isso. ocupar o espaço da Harry Candy, da evolução, do básico e mais o dele. Ah, tá, Bah, então tá. A gente vai fazer o seguinte: depois a gente vai montar um deck só de comunzeira. Vamos jogar um Pauper de Pokémon Pauper TCG depois. Pokémon não vale. Só vale básico e não vale básico e X, né? Isso. Combinado? Tá, beleza. Então tá. Tô aqui indo Agora, pro último aqui. Como é que tu tinha falado? O creme de la creme. o creme de la creme. A gente vai pros Evolution. Pacotinho XY mais caro, eu acho, Evolutions. da coleção. XY Evolutions. Se vier uma Champ, um Raichu é meu. Eu tô brincando. Ó, aqui tá veio Charizard. Essa eu já acho muito tri, cara. Essa antiga. Essas. Não, eu vou te falar assim, ó. Comparando com o Magic, tá? O Magic ele tem aquele esquema das bordas retrô, que são mais ou menos equivalente Uhum. a isso aqui também, né? Ó, esse trainer diferente em cima, etc. E eu curto mais as cartas no formato antigo do Pokémon, eles soltarem essas coleções que tem carta no formato antigo do Pokémon, do que as do Uhum. formato antigo do Magic. Sim. Por Um sinal, pegando, Raticate. pegando já o gap de momento retrô, o Yu-Gi-Oh! Ele vai soltar uma coleção lá daquela época, não sei se chegou a jogar na época que passava o desenho. Só no Play 1. Tá, Eu tu não não, cheguei a tu jogar. não chegou a jogar físico, que a Não. galera pegava aquele pacotinho de R$ 2, vinha praticamente um meio deck lá dentro de. Tudo falsificado, né? Tudo camelô. Por 2 pila, né? É. Tu pegava umas cartas que os danos era como se fosse assim: esse Ratatá aqui tem 7.000 de HP. Eram umas coisas assim, sabe? Um bagulho com interrogação. Com a É. moeda. E um Electrode. Tá valendo. Esse booster aqui, o que vier tá bom. Mas se vier o Charizard. Daí tu mitou. Aí, ó. Ó, aqui Ah, ó, já ganhamos. já. Ó, Ó, Pikachu Flying voador. Pikachu.
Da hora. E Ó, Charizard. Ah, Starmie. Aí já valeu pelo Haunter e pelo Pikachu ali. Ah, vai que vem uma secreta agora. Nunca se sabe, o né? último agora. Eita. Pokédex, Energy Retrieval. Cara, deu vontade de montar. É o projeto pra esse ano, hein? Eu montar o deck de base 7. Eu sei quem tem deck de base 7 montado pra jogar. Eu tenho. Então. Tu tem? Tenho. Mais um, então. Hum. Eu vou montar um deck de base 7. O deck, não só base 7, tá? Aquele arcozinho ali. Ficou estranho esse termo, né? Aquele pequeno arco do. Ali de base 7, jungle, fóssil. É isso aí, né? Esses três blocos ali do início. Eu vou montar algum deck desse daí e eu vou trazer o gameplay aqui no canal, hein? Tá certo. Electrode é a última? Electrode. Meu Deus. Ah, Na versão fada? é, fadinha? Que estranho. Sim, ele é fada, mas. É, na verdade ele era psíquico nessa época, né? Na época dele aqui É não que, era é fada. que XY não tinha. Nessa época não tinha nem metálico e noturno. Eu digo na Sim, base 7, né, pessoal? Não sim, tô sim. falando referente à coleção. Não na que lançou, né? Não, isso aqui não é bug, não é bug, não é misprint. Mas é isso. Vamos terminando aqui com esse misprint que não é misprint. Minha sprint. Ah, A gente, as redes aqui do. a gente editou na hora aqui a carta da Clear, pra quem não sabe. A É, gente tá abrindo os pacotinhos, passando um. Como é que é o nome? Um Photoshop, né? O Round, tá. na verdade, nunca Ele bateu tá com 80. filtro. Tá com filtro. Exato. O Haunter nunca bateu 80, na verdade, era 50, tá? E tinha que acertar o hipnose antes, então esqueça tudo. Mas é isso. O vídeo a gente vai ficando por aqui. As redes sociais do Brock vão estar aqui na descrição ou no comentário fixado aqui embaixo. Se você gostou, já deixa aquele joinha, compartilha e todas as coisas mais aí. Quer falar alguma coisa final? Ah, agradecer o pessoal por ter assistido esse unboxing aí. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo também de volta fazendo alguma parceria aí com o TCG Zone, né? Então tamo junto. Até a É isso. próxima. Valeu. Falou.